Bassani traz informações agora atualizadas para o Linha de Frente. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sugeriu assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Luca, a morte do líder iraniano pode ajudar a acabar com o conflito? E é verdade que Donald Trump vetou o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei? Qual a sua visão com relação a isso? Será que o nosso querido Bibi Netanyahu está vendo muito filme do James Bond, ele está pedindo licença para matar? Como é que está essa questão? Pois é, Capês, durante os últimos dias a imprensa americana disse que inicialmente o presidente Donald Trump vetou um plano israelense de assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Da mesma maneira, agora há pouco, o premier Benjamin Netanyahu, falando com a imprensa americana também, disse que não descarta esta ideia, já que ele disse que os israelenses precisam fazer aquilo que tem que fazer e que, ao contrário do que muitos pensam, que essa atitude escalaria ainda mais a guerra, na visão dele isso acabaria completamente com a guerra, porque exatamente a figura do líder supremo que impulsiona todo este ódio contra o Estado de Israel e também financiou por muitas décadas as suas proxies pelo Oriente Médio. Vale dizer que Ali Khamenei é o segundo Ayatollah do Irã, né, o líder supremo do Irã, depois do Ayatollah Khomeini, e ele ocupa esse cargo desde 1989, portanto, foi aquele que, de forma mais prática, com as suas políticas de Estado, fez com que o Irã se posicionasse cada vez mais contra o Estado de Israel e cada vez mais contra os norte-americanos. Como o professor Furriela bem explicou no começo, o Irã tem um presidente, tem um parlamento, mas no fundo quem decide todas as questões, principalmente militares e de política externa, é o líder supremo. Por isso, muitos acreditam que a eliminação da sua figura significaria paz para o Oriente Médio. A gente só não pode esquecer que ele também é um líder religioso e o processo de sucessão já está previsto, dada a sua idade avançada. Então, caso ele seja eliminado por Israel, isso não significaria muita diferença na política externa iraniana, já que já está encaminhado a sua sucessão, provavelmente pelo seu filho, Mojtaba Khamenei, também, que manteria exatamente tudo aquilo que temos atualmente. Portanto, talvez não fosse a escolha mais eficaz na visão de muitos analistas que dizem que Israel quer uma mudança de regime em Teherã, mas talvez simplesmente matar Ali Khamenei por matar não traria esta mudança efetivamente. Luca, isso aí está parecendo mais um espetáculo pirotécnico do Bibi Netanyahu para angariar mais popularidade. Eu não sei, eu quero ouvir aqui o professor Manuel Furriela, mas você vai matar um líder religioso que é um símbolo ali maior do regime teocrático iraniano, que é baseado no fanatismo ou na fé religiosa, e acha que isso vai ajudar? Professor Manuel Furriela, isso ajuda no processo de paz ou ajuda só a manter a guerra como quer o Bibi Netanyahu? Não, não ajuda. Bom, primeiramente que a gente nunca pode dizer que ajuda, identificando aí que tem que assassinar, matar qualquer pessoa, né? Mesmo que sejam líderes. Mas vamos fazer uma análise em relação, né, a essa lógica de desestruturação. Então, Israel tomou decisão de eliminação, para a gente não falar de assassinato, de matar, ou seja lá qual outra expressão, vários líderes militares, líderes políticos, não só do Hezbollah, do Hamas, como também do Irã, até mesmo as principais lideranças militares. Aconteceu isso já na semana passada. Então você tem um simbolismo ali de desconstrução, né? Você tem um simbolismo de criar disputas a partir do momento que você elimina as lideranças. Você tem um objetivo de mostrar fragilidade de poder. Então, vários desses funcionam para qualquer uma dessas lideranças, mas não sobre o Ayatollah, na minha análise. Por que não? Na minha e de outros também foi mencionado agora aqui. Porque como ele também é um líder religioso, e não só no Irã, mas para toda a região, isso pode alimentar uma percepção de que a gente tem um conflito religioso aqui. Isso pode causar um desconforto, isso pode causar também um arregimentamento da população a se envolver a favor, né, do governo iraniano representado por essa liderança religiosa. Então, eu não vejo nenhuma utilidade fazendo aqui uma análise fria do porquê serviria esse tipo de ação. Isso serviria somente para alimentar mais ainda o conflito, um conflito que poderia virar religioso
e que não teria outra utilidade de desestruturação. E também, como foi mencionado aqui, não tenho nenhuma dúvida que haveria rapidamente uma reposição dessa liderança. Então, o que eu acredito, se o objetivo, e me parece que é pelo que disse Benjamin Netanyahu, também é derrubar o regime que está no país, não é matando essa liderança que vai se fazer isso, né? Então, desestabilizar o regime, fazer uma mudança, envolve também a própria população iraniana ter a crença de que seus interesses devem ser governados de outra forma. Matar essa liderança, que também é religiosa, acho que não serve para isso. Meu querido Guilherme Mendes, o que você acha dessa frase? Quer dizer, eliminar o Ali Khamenei, que é o líder supremo do regime iraniano, acaba com o problema, ou no lugar dele vai ter um sucessor ainda mais radical e vai incitar ainda mais o ódio contra Israel? Bibi Netanyahu quer mesmo o fim da guerra? Cada vez fica mais patente, Capês, que ele não quer o fim da guerra, e isso seria um absurdo, não é? Na medida em que você, como um Estado nacional, não tem legitimidade nem moral e muito menos dentro do direito internacional de intervir de uma forma tão enfática na administração de um outro Estado e de um outro povo, não é? Com o agravante, como a gente vem aqui colocando, que aí você romperia uma barreira não só política ou geopolítica, você romperia uma barreira religiosa. Então, aventar essa possibilidade, além de trazer pouca eficácia, como o professor Furriela colocou aqui, entraria para um outro campo, que é um campo muito mais complexo, que é o campo da religiosidade, atentando diretamente à questão da própria existência, né, e da visão de mundo de muitos daqueles que vivem no Oriente Médio. Então, assim, é também importante colocar, o Kriegner aqui fez algumas colocações a respeito da ineficácia do Conselho de Segurança e também das Nações Unidas de uma forma geral, mas o caminho que se coloca aqui é o caminho entre a civilização e a barbárie. Na barbárie, no mundo todo, o que vale? Vale a lei do mais forte, vale a lei do jovem sobre o velho, vale a lei da força física masculina contra a força física feminina. Mas esse é o mundo que nós queremos? Me parece que não. De fato, a gente não pode ser governado pelo mais forte. Se assim não fosse, os novos comandariam os mais velhos, os homens comandariam as mulheres, e aí nós estamos falando aqui de força física, de força bruta. A força bruta não governou o mundo e o mundo não caminhou bem em nenhum momento da humanidade, embora, ao fim e ao cabo, a gente saiba que ela é a última rácio. Esgotadas as possibilidades de racionalização e de debate, o que vai sobrar é a força bruta. Mas é isso que realmente nós queremos para o mundo? É importante destacar que o Irã assinou um tratado e permitiu a visita da Agência de Energia Nuclear da ONU e também da representação americana nas suas plantas de enriquecimento de urânio. Depois é bem verdade também que eles se afastaram do acordo, como bem pontuou o presidente Donald Trump. Mas fugir da mesa de negociação, deslegitimar e descredibilizar a ONU, de verdade, essa não é a solução para nenhum tipo de conflito, muito menos um conflito envolvendo armamento nuclear, não é? Guilherme, você não podia ter feito isso, Guilherme. Você chamou o Kriegner para briga. Eu estou tentando manter aqui um clima de entendimento. Você vai e provoca o Kriegner como se ele fosse favorável ao assassinato. Pode ser que ele seja, mas você não pode tomar a iniciativa de cutucá-lo assim. Agora, Priscila, um momento. Kriegner, você tem seu direito de resposta. É que o Guilherme trouxe aqui a questão de que há uma diferença entre voltar ao caminho da barbárie ou o caminho da civilização. E não é bem assim. Porque quando a gente fala sobre essas organizações internacionais, a gente precisa lembrar, o mundo tentou colocar todo mundo na mesa com o mesmo poder, com o mesmo peso de opinião e de voto. Isso é a Assembleia Geral da ONU, todo mundo ali tem o mesmo voto. O Conselho de Segurança, claro, ali são alguns poucos exclusivos, aqueles que detêm armamento nuclear, que detinham na época, né? Hoje você tem outros países ali que não. Eu diria que esses não têm só votos, tem veto.
Tem veto também, exato. Na Assembleia Geral, todos ali têm a mesma voz, o mesmo tempo de fala, o mesmo posicionamento. E tentou, e não dá certo. Não dá certo por uma série de razões para uma série de propósitos. É importante que todos tenham lugar na mesa ali, lugar de fala, né, vamos dizer assim, e possam se posicionar, claro que é. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de questões como essas, tem certas coisas, como trouxe o Marcos aqui, que a gente não consegue ter esse mesmo peso de diálogo. Nós temos nações, e aí isso é inédito e ali exclusivo a questão contra Israel, que dizem que o principal objetivo da sua política externa é a eliminação de um outro Estado. Nós não estamos falando de uma disputa territorial, nós não estamos falando de uma guerra comercial, nós estamos falando de erradicação de pessoas que, isso sim, aqui no Brasil a gente precisa definir isso muito claro, nós estamos falando de genocídio. Aí esse é o caso de aplicação dessa palavra, né, de pessoas e lideranças e oficiais e presidentes, como é o caso do Irã. Nisso, como é que a gente amplia o debate para a comunidade internacional como um todo? A gente vai dizer que uma nação não tem direito de se defender disso, contra isso? Quando essa nação que declara que o objetivo é a eliminação de um Estado inteiro e da sua população começa a pegar em armas nucleares, a gente não vai fazer nada, porque o debate amplo não conseguiu fazer nada. Então não é tanto assim, voltar à barbárie e que o mais forte ele ganha, mas é uma questão de meio termo ali. Bom, o Guilherme quer polemizar porque ele está falando do assassinato do Ali Khamenei. Guilherme, você tem a palavra aqui, eu quero, se precisar, divide a tela e vamos pro pau os dois. Não, e a questão toda não é separar o discurso e da prática, não é? Embora o que ele esteja fazendo a menção que na Constituição iraniana haja a menção à extinção, eu não sei exatamente qual é o termo, mas enfim, o fim do Estado de Israel, se a gente for analisar a diferença entre discurso e prática, quem vem atentando agora, inclusive com a sugestão da morte do líder supremo, não só político como religioso, de um Estado, não é bem o Estado iraniano. Então, vamos deixar bem claro, quais foram os ataques diretos do Estado iraniano contra o Estado de Israel? Nenhum. Precisa ser direto, Guilherme? Acho que se a gente está vendo eles financiarem grupos terroristas, se nós estamos falando... Então, outubro de 23, é mais do que comprovado que o Irã estava ali financiando o ataque do Hamas. Você está colocando no mesmo pé de igualdade um Estado nacional e um grupo terrorista? Veja, eu estou dizendo nós estamos falando que querem aqui, a morte de outro Estado. Não, mas existem pessoas que querem a morte do Estado. Existem Estados versus Estados. Existem criminosos versus Estados. Um grupo terrorista não pode ter representatividade e fala nem no Conselho de Segurança, nem na Assembleia Geral da ONU, e muito menos a atenção de um Estado nacional estabelecido que é regido pelas normas de direito internacional. E o Estado é muito claro deixar isso. Isso. O grupo terrorista, então, ele também tem direito à mesa? Ele permanece nesse mesmo lugar? Mas é claro que permanece, porque mesmo não... que ele use de mercenários terroristas. Um povo não se resume no seu governo. Um Estado é muito mais do que um governo. Então, nós não podemos confundir o Estado iraniano com o governo iraniano. Esse é o grande problema, porque como foi colocado aqui na mesa, enquanto nós vínhamos ali a fala do Luca, antes de 79 não havia problema nenhum entre o Estado iraniano e o Estado de Israel. Veja lá. Então, nós não podemos confundir um governo, que é o que nós estamos justamente colocando aqui, e que o doutor Marcos bem colocou, um governo que momentaneamente está ali no comando de um Estado, com o Estado de uma maneira geral. E a Assembleia Geral da ONU é um lugar de representação de Estados e não de governos. Agora, um governo que momentaneamente está governando o Estado de Israel se acha legitimado a atentar contra a soberania e, mais do que isso, atentar contra a fé religiosa de um povo, no caso o Irã. Guilherme, então, nós não podemos nos afastar disso, porque nos afastarmos disso é defender a solução pela força bruta. E na força bruta, o Estado de Israel, sem dúvida, vai fazer valer os seus interesses. Quando a gente está falando de Irã, nós estamos falando de um animal de uma outra espécie aqui. Nós estamos falando de um regime teocrático, autoritário. Sim. Não único então, no mundo. Não, mas o regime teocrático, o regime iraniano, ele é bastante singular. Ele é um regime que alia religião
com o Estado. E o Estado iraniano, você não permite eleições do diferente, você não permite ali nenhum tipo de manifestação. Então, o governo e o Estado iraniano ali, nesse momento, eles são sim uma coisa só. Porque não existe a permissão por parte desse regime de outro tipo de expressão por parte da população iraniana. Ou seja, qualquer posicionamento, a mesma mão que paga o terrorista do Hamas para matar cidadão israelense em outubro de 2023, é a mão que cumprimenta os chefes de Estado nas Nações Unidas. É a mesma mão, é a mesma lógica, é a mesma estrutura e eles não têm vergonha não é a mesma mão, não é a mesma nesse mão. cenário que não dá para a gente abrir para o debate para todas as nações. Por isso que há alternância nos presidentes iranianos, o que não se afeta... Indicados pelo mesmo Ayatollah. Exato. Indicados pelo mesmo Ayatollah. Calma ambos. Segundo o Guilherme Mendes, o Irã, como um Estado soberano, não pode ter o seu líder supremo, seja ele um presidente, o primeiro-ministro, o rei, eliminado desta maneira, porque você estaria atentando contra a soberania de todo o povo. Segundo o nosso Henrique Kriegner, o Irã é um Estado que apoia o terrorismo. Apoiando o terrorismo, passa a ser um Estado terrorista e, sendo assim, a legitimidade para a eliminação do seu chefe. São duas posições que são claros os entendimentos. Vamos ouvir a opinião do Luca e depois da Priscila Silveira, que o Luca está conosco. Luca, você acompanhou este acirrado debate, tive que intervir, que eles estavam já quase ameaçando ir para vias de fato. Qual a sua avaliação sobre essa fala do presidente Netanyahu? Por um lado, você tem o Ali Khamenei, que preside um Estado que suporta ações do Hamas e do Hezbollah, que levaram ao que aconteceu em 7 de outubro de 23 e a muitas outras coisas que vem acontecendo ao longo dos anos. Por outro lado, é um Estado soberano, que tem seu líder. Então, a eliminação de um líder soberano, de um Estado, não é como a eliminação de um líder de um grupo de resistência ou terrorista. São duas visões. Como você classifica essa colocação do Benjamin Netanyahu? É para o mercado interno ou realmente ele está pensando em explodir o bunker em que está o Ali Khamenei e sua família? Pois é, Capês, eu acredito que seja uma solução que é inviável do ponto de vista de troca do regime. Se o objetivo de Israel é mudar o regime, acabar com a República Islâmica do Irã, matar Ali Khamenei não vai resolver essa questão, porque ele já tem o seu sucessor praticamente escolhido, que será o seu filho. Mas eu acho que, por mais que Ali Khamenei seja visto como uma figura tirânica por grande parte da população iraniana e por grande parte do mundo, alguém que de fato financia o terrorismo, a gente não pode esquecer da posição dele enquanto pessoa religiosa. O termo Ayatollah, que vem do árabe, significa sinal de Deus, ou seja, é um título dado a estudiosos do islamismo xiita, que são formados em jurisprudência, teologia, filosofia, ou seja, alguém respeitado dentro da sociedade. E no caso de Ali Khamenei, ele também é um saída, ou seja, ele é considerado um dos descendentes diretos de Maomé. Por mais que as pessoas não nutram um sentimento bom pelas suas políticas, a sua figura enquanto descendente do profeta máximo para o Islã poderia fazer com que o seu assassinato significasse também a população se colocando ao lado do governo contra Israel, ou essa mudança de governo de fato não acontecesse. Por isso mesmo que eu acho que é assim, uma figura muito tirânica, uma figura que é vista como alguém muito, muito complicado, mas a sua eliminação não vai solucionar o problema do povo iraniano. Muito obrigado, Luca Bassani. Fica aí com a gente, tá? Eu quero ver agora o professor Manuel Furriel. Você acompanhou, professor, esse debate. Tanto o Guilherme Mendes quanto o Henrique Kriegner estão muito preparados. Os dois sabem aquilo que falam e têm posições e fundamentos para embasar suas colocações. É uma questão de ponto de vista. Cada um tem o seu. Por isso chama linha de frente. Aqui é para debater, não é para concordar. Então ninguém tem obrigação de concordar com ninguém aqui. Eu quero ouvir a sua posição. Bom, primeiro, né, aqui é total ausência de você ter uma organização multilateral botando ordem, organizando a situação. Quando você deixa a critério das partes envolvidas, quem tem mais poder acaba impondo a sua vontade e a gente fica com essa disputa regional que nós temos entre Israel
e o Irã. Se você tivesse a ONU dirimindo, determinando, tomando providências contra esse programa nuclear desenvolvido pelo Irã, a gente teria outro cenário. E aqui eu queria dar um alerta ainda maior sobre esse programa nuclear, não é? Então você tem a iminência, ou cada vez fica-se mais próximo da produção de uma bomba nuclear, que nós temos de dois tipos. Uma é a convencional, muito mais potente do que aquela que vocês viram sendo lançada em Hiroshima e Nagasaki, 40 vezes mais potente no mínimo. Então, só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui e do risco não só para Israel, quanto um risco total aqui para o mundo todo. Além disso, você tem a tática, que é uma tecnologia muito refinada, como tem a Rússia e os Estados Unidos, que é uma bomba nuclear mais controlada. Mas você tem uma outra modalidade, que surgiu a partir do momento que começou o contrabando, não tem outra expressão para utilizar, de tecnologia nuclear, que levou a tecnologia para a Coreia do Norte, levou para o Paquistão, que hoje são países que têm esse armamento. Quando você não chega num nível tão alto, mas você já enriquece o urânio no nível que o Irã já estava enriquecendo, você tem um armamento que chama bomba suja. A partir do momento que um Estado tenha domínio sobre a tecnologia de mísseis, e o Irã tem, mísseis balísticos, ele pode desenvolver uma tecnologia que não é tão sofisticada para colocar rejeitos nucleares, olhem só, dentro de um míssil e lançar contra Israel, por exemplo. Então nós temos sim um risco muito elevado. Bom, aí você tem dois pontos de vista. Israel, ao invadir o Irã, tomou decisão por conta própria, não levou para a ONU, isso não traria legitimidade e não traria respaldo pelo direito internacional, porque seria a decisão de um Estado e não uma decisão colegiada internacional pelo órgão próprio, Conselho de Segurança. Agora também já se sabe que lá do Conselho de Segurança não vem essa decisão. ONU enfraquecida e Conselho de Segurança com assento permanente, como é o caso da China e da Rússia, que não iam votar por nenhum tipo de intervenção sobre o Irã. Então você tem duas questões, mas eu não queria que ninguém esquecesse do risco internacional e até mesmo para Israel dessa tecnologia nuclear, mesmo que rudimentar. Então eu acho que Israel, apesar de tudo, justificativa tem. Não consegue respaldo no Conselho de Segurança, mas fica com risco de tomar, no mínimo, uma bomba nuclear suja. Então, não sou a favor do que está acontecendo, mas eu acho que faltou alguém mediar. Se não a ONU, os Estados Unidos. Excelente colocação do professor e me dá o gancho para perguntar aqui a Priscila Silveira. Priscila Silveira, nós tivemos um presidente iraniano chamado Mahmoud Ahmadinejad. Ele teve um mandato que foi de 2005 a 2013, 8 anos de mandato. E ele pregava ali a destruição de Israel, negava o Holocausto, enfim, e dizia que ele chegou a dar armas e treinamento para o Hezbollah e para o Hamas. Por outro lado, apareceu agora há pouco aí o parlamentar Itamar Ben-Gvir, que prega também a aniquilação do povo palestino, a ocupação total de Gaza e da Cisjordânia, o deslocamento residencial de todas as pessoas que moram ali em Gaza, se tem envolvimento com terrorismo ou não, e agora culminando com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falando abertamente com a maior normalidade em assassinar o líder de um país. Eu pergunto a você, Priscila Silveira, cadê a ONU? Pelo amor de Deus, cadê a ONU, Priscila? Vamos falar aí sobre a ONU, sim, Capês, mas aqui dentro do que a gente escuta nos debates dos colegas, é bom a gente lembrar Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele disse o seguinte: dois amigos meus brigaram. Andando pelo caminho, encontrei um deles que me disse a sua verdade. E eu acreditei. Mais à frente, encontrei o meu outro amigo, que também me disse a sua verdade. Qual delas acreditarei? É mais ou menos o cenário que a gente observa dessa guerra. Guerra nunca, obviamente, vai ser boa. A gente tem desgraça, a gente tem, como está acontecendo, colapso hospitalar, falta de alimentos, questões humanitárias, né? E aí a gente entra para falar, evidentemente, da ONU, a gente tem pessoas civis sendo atacadas de ambos os lados. Então, 80% dessas pessoas que morreram são civis e a gente observa
aí violações, a própria guerra, né, desse contra-ataque. Mas quando a gente fala da ONU, Capês, é bom a gente lembrar que a ONU, ela fez aí um pedido, né, de cessar fogo, mas infelizmente ela não tem ali dentro do seu poderio um efeito vinculante, né? Então o pedido dela, muito embora exista e a gente observa que foi feito, né? Enfim, o secretário Antônio Guterres faz esse pedido para cessar fogo, a gente observa que esse pedido que seria feito, ou na verdade existente de forma imediata, não tem efeito vinculante. O que isso quer dizer, Capês? Israel, de um lado, né, traz como forma de fundamentar os seus ataques resposta à ameaça representando ali pelo programa nuclear iraniano. O professor Manuel pode até depois falar um pouco mais sobre isso. Defesa nacional da sua prevenção e, de outro lado, o Irã, dizendo que não, que é uma agressão de Israel de forma ali injustificada, porque viola direitos internacionais, ataca instalações nucleares e, segundo o Irã, ele teria ali ações legítimas contra ataques externos e Israel queria manter de alguma forma, ou mantém, segundo o Irã, a sua hegemonia naquele lugar. Agora, matar um líder religioso, eu penso que só vai pulverizar ainda mais esse ódio, porque a gente observa que ali não é só um ódio religioso, é territorial, é bélico. Então, é lógico que, longe de trazer, eu perguntei há pouco para o nosso entrevistado, Marcos, o que ele achava, né, que pudesse ser feito. Ele disse, olha, se não entregarem os reféns, nós não temos nem o que dialogar, porque, segundo ele, seria ali um diálogo com pessoas que são terroristas. Mas se não tiver um ponto onde haja, de alguma forma, a possibilidade de cessar, o que eu observo que isso só vai se estender. E a gente está diante aí, claro que antes disso a gente tem que observar que eu não sei se ali mesmo a gente tem a intenção de ambos os lados de avançar com essa guerra. Um porque não tem material bélico, outro por questão territorial. Então, enquanto isso, pessoas civis morrem, né? E a gente continua seguindo desde 2023, desde 79, depois de 2023 e até agora, com essa extensão dessa guerra que prejudica, sim, não só aquele território, mas acaba reverberando em todo o mundo de alguma maneira, porque não são só pessoas que morrem, ataca a economia e essa tensão de possivelmente surgir aí uma outra guerra mundial. Capês? Você me deu um gancho aqui para eu fazer uma pergunta para o Luca com o comentário do professor Furriela sobre o programa nuclear do Irã, o quanto ele foi afetado. Mas antes eu queria dizer que você me emocionou. Ai. Porque você me fez agora lembrar que o meu saudoso sogro, Humberto Palermo, se inspirou, sem que eu soubesse, em Fernando Pessoa. Certa feita, a minha sogra chegou para ele e disse, Humberto, o Fernando está me dando algumas respostas atravessadas. Eu acho isso errado, você pode falar com ele? Ele disse, isso é inadmissível, eu vou falar com ele. Quando ele veio falar comigo, eu disse, é que a sua esposa está se tornando cada vez mais inconveniente. O senhor pode falar com ela? Ele disse, ela tem razão, mas sabe que você tem razão? Minha esposa então chegou e disse, pai, eu não entendi. Minha mãe reclama do Fernando, o senhor diz que ele tem razão. O Fernando reclama da minha mãe e o senhor diz que ele tem razão. Não estou entendendo, todo mundo tem razão? E ele disse, sabe que você também tem razão? Luca Bassani está aí conosco e sempre tem razão. Eu quero fazer uma pergunta a você, meu querido Luca Bassani. Luca, que sempre tem razão. Me diga uma coisa, o quão afetado está o programa nuclear do Irã, que é disso que se trata toda essa confusão. Nós sabemos que ele está a dezenas e dezenas de metros subterrâneo, com várias camadas de proteção, e não sabemos se foi atingido ou não. Os Estados Unidos têm uma bomba que ele forneceu ao Israel capaz de penetrar no subsolo iraniano. Na sua avaliação, o quão comprometido está o programa nuclear iraniano e se até o final dessa operação ele estará definitivamente comprometido? É difícil saber, mas você é um homem informado. Qual a sua avaliação, qual a observação do professor especialista em relações internacionais, Manuel Furriela? Luca Bassani. Olha, Capês, uma questão muito boa. Ao invés de dar só a minha avaliação, eu vou dar alguns relatórios trazidos pela própria Agência Internacional de Energia Atômica, através do diretor-geral, o argentino Rafael Grossi, que diz que a instalação de Natanz, que faz enriquecimento de urânio, aquela que está na superfície, foi altamente danificada. Mas a principal delas, que tem as principais centrífugas nucleares,
capazes de enriquecer urânio acima de 60% estão subterrâneas. Elas foram pouco atingidas, mas o seu suprimento de energia foi sim afetado, o que afeta todo o processo de centrifugação, de enriquecimento de urânio. Portanto, pode sim ter havido um comprometimento grande nesta questão, mas nada muito profundo. Na região de Fordos, onde há uma usina nuclear dentro da montanha, aí a destruição foi quase nula, porque é uma localidade muito bem escondida pelos iranianos. Os israelenses sabem onde isso fica geograficamente, mas não tem poder de fogo para penetrar essas instalações. Como você bem disse, a bomba chamada de Bunker Buster, né, aquela que destrói bunkers e conseguiria destruir essas instalações subterrâneas ou muito dentro de montanhas, elas não foram concedidas em grande quantidade pelos norte-americanos, portanto Israel sabe que não tem a capacidade de destruir tudo aquilo que o Irã construiu durante os últimos anos. Mas os próprios israelenses dizem que a destruição causada até agora já é o suficiente para fazer com que o programa nuclear iraniano retroceda alguns anos no tempo, ou seja, para quem estava na iminência de conquistar o poder atômico, enriquecer o urânio acima de 90%, eles agora, pelas perdas, teriam voltado talvez uma década, falam alguns militares israelenses, 15 anos, ou seja, isso atrasa o programa nuclear dos iranianos e faz com que talvez uma resposta diplomática, uma saída diplomática possa ser pensado neste meio termo. De qualquer maneira, acabando com o programa nuclear ou não, os danos são grandes, o Irã terá muita dificuldade, tanto econômica quanto cronológica, para recuperar o patamar que estava antes dos ataques de quinta-feira, o que faz com que todos os países naquela região, e não só Israel, também respirem aliviados, porque a gente não pode esquecer que todos os países sunitas ao seu entorno, incluindo o Paquistão, que não é árabe, mas também tem arma nuclear, Arábia Saudita, a Síria agora sob o novo regime, Jordânia, Emirados Árabes, até mesmo o Egito, não têm simpatias com o regime iraniano e não querem que se torne um Estado nuclear, exatamente por esse antagonismo que representa não só politicamente, mas também religiosamente com o xiismo que defende. Agora, professor Furriela, depois de um ataque no mínimo humilhante como esse que sofreu o Irã, com a destruição total de suas defesas aéreas, como é que agora ele vai dizer que vai manter o programa nuclear apenas para fins pacíficos? Me parece que o caminho que vinha sendo adotado até então era o caminho da fiscalização das agências da Organização de Controle Atômico de Energia Nuclear, da ONU. O quanto isso compromete? Tenho o receio seguinte, agora retrocedeu, atrasou o programa nuclear, mas as raízes de ódio e ressentimento vão perdurar por décadas. Sem dúvida. O Irã ele tem duas estratégias em relação a armamentos que ele desenvolve em larga escala. Primeiro, os mísseis, né? A gente falou aqui no programa bastante sobre isso. Há uma tecnologia muito desenvolvida, muito sofisticada, principalmente ali para a região. E a outra é a agenda de desenvolvimento de um armamento, de uma bomba nuclear, não assumido, mas obviamente que é essa agenda. Por que é essa agenda? O armamento nuclear é o mais poderoso que nós temos e serve a dois propósitos. Um, como dissuasão. É o caso da Coreia do Norte. Ela sempre avisa que ninguém mexa com ela, tente derrubar o seu governo, porque ela tem uma arma nuclear. Isso é uma das utilidades de uma arma nuclear. A outra, propriamente, para ameaçar vizinhos. Israel é o principal alvo. Então, você tem duas estratégias. Agora, falando um pouco de Israel em relação à região e armamentos nucleares. Não é a primeira vez que Israel toma atitudes em relação a armamentos nucleares. Tomou na Síria, num programa também nuclear que estava sendo desenvolvido para destruir na Síria e também em relação ao Iraque. E outra informação importante, por que é difícil você destruir essas instalações? Porque nelas está contido urânio, né? Já em vários casos aí já um urânio desenvolvido, e esse urânio enriquecido, ele pode, através de um ataque, vazar, causando um enorme vazamento e causando problemas como a gente já visualizou, por exemplo, em Chernobyl, quando a usina nuclear de Chernobyl explodiu, em Fukushima, no Japão, e ali, com um ataque, com utilização de armamentos, teria um vazamento de enormes proporções. Então, é muito difícil você fazer um ataque militar ou bombardear e causar danos significativos para destruir propriamente o desenvolvimento no nível que já está no Irã. Então, grandes estragos, sim, eles acabaram acontecendo e o Irã,
partiu do desenvolvimento das armas nucleares com duas estratégias que foram muito comuns em outros países, né? Inclusive no Brasil chegou a ter esse plano aqui quando a gente comprou as usinas alemãs com transferência de tecnologia, as que a gente tem em Angra dos Reis. Uma é americana, as outras vieram com transferência de tecnologia. Você começa com a usina e você começa a enriquecer mais até chegar ao ponto de ter o armamento nuclear. O Brasil não acessou esse programa, mas lá eles tentaram desenvolver dessa forma. E com outro requisito que é essencial, ter os cientistas. Israel matou alguns dos principais. Esse conhecimento científico, sim, é muito relevante. Foi o que fez os Estados Unidos terem quando desenvolveram o projeto Manhattan, da bomba nuclear, e o outro é via enriquecimento para fins pacíficos, dizendo que é para produção de energia. Então, sim, houve um dano muito severo a esse processo. No mínimo, houve um estancamento do desenvolvimento. Fica agora muito difícil uma retomada nesse desenvolvimento. Mas destruir por completo é praticamente impossível pela via de bombardeio por conta dos vazamentos.